Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, tem o Fala Galera com a sua importante participação. Quem você escolheria para o gol do Guarani em 2026? Fernando Miguel, Ayrton ou manteria o Dalberson? Opine 97102-1493. 97102-1493. E quem você escolheria para o ataque da Ponte em 2026? Quirino ou Aleph Manga? São nomes que estão sendo especulados. Quem que você prefere? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani anuncia zagueiro Jonathan Costa e chega a 3 reforços confirmados para a próxima temporada. Defensores Avaí assina vínculo com o Bugre até o fim de 2026. Além dos anunciados Jonathan Costa, Rafael Donato e Guilherme Parede, Guarani também está próximo de oficializar as contratações do zagueiro Maurício Antônio e do volante William Farias. Em busca de goleiro experiente, diretoria do Guarani sonda Ayrton, do Novo Horizontino. Apesar do interesse pelo jogador do Tigre, Fernando Miguel, do Ceará, segue como prioridade do departamento de futebol do Bugre. Com sede em Assis, Guarani está no grupo 7 da Copinha, ao lado de Assisense, Atlético de Minas Gerais e Naviraense do Mato Grosso do Sul. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians é oferecido ao Bugre. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Nome de Aleph Manga entra em pauta no Moisés Lucarelli. De saída do Avaí, atacante é um dos principais alvos para reforçar o sistema
ofensivo da Ponte. Primeiras conversas já aconteceram, mas o entrave no momento é a questão financeira. Até o momento, o Ponte tem um meia e 3 atacantes no radar para 2026. Cristiano da Portuguesa, Ebert do América do Rio Grande do Norte, Quirino do Londrina e Aleph Manga, ex-Avaí. Ponte entra em acordo financeiro com Diogo Silva e goleiro permanecerá no Moisés Lucarelli em 2026. Contrato de Arthur é rescindido no BID. Boletim informativo diário da CBF. Lateral esquerdo está a caminho do América Mineiro para a próxima temporada. Com sede em Patrocínio Paulista, Ponte está no grupo 14 da Copinha, ao lado de Coritiba, Real de Roraima e Meia-Noite de Patrocínio Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Justiça aceita pedido de rescisão e o Anderson deixa o clube. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as críticas do técnico Abel Ferreira em relação aos erros de arbitragem que, segundo ele, prejudicaram a equipe nos últimos jogos. Na entrevista coletiva de ontem, o técnico afirmou que muita coisa mudou depois das polêmicas envolvendo o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. Já a presidente do clube acredita que o campeonato teve erros para todos e não foi isso que tirou o time da briga pelo título. Pauta 2. Mirassol renova o contrato do técnico Rafael Guanais, treinador sensação do Brasileirão, e estende o vínculo por 1 ano e será o comandante do Leão na Libertadores de 2026. O caçula do brasileiro ultrapassou a marca de 45 pontos no meio do retorno e está atualmente na 4ª colocação. Pauta 3. Presidente da CBF mostra otimismo por renovação com Ancelotti. Sami Chaldi diz que deve sentar com o treinador italiano para avaliar condições para ampliação do contrato válido até a Copa do Mundo de 2026. Abre aspas. Eu enxergo com bons olhos essa conversa. Ele já falou em entrevista que depende dos dois lados. Eu sempre acredito na construção de um trabalho. Tem tudo para dar certo. Fecha aspas, disse Sami Chaldi. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma dessas pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, caso queira, além das enquetes, também pode opinar sobre as matérias propostas pela produção. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que a diretoria do Bugre mantém Fernando Miguel
como prioridade para assumir o Gol Bugrino em 2026, mas enquanto não finaliza a negociação com o goleiro que atualmente está no Ceará, a diretoria busca outros nomes também, sonda outros jogadores e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais informações sobre esses possíveis novos reforços do Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, a diretoria da Macaca negocia a contratação de Aleph Manga, ele que nessa temporada de 2025, disputou a Série B pelo Avaí, rescindiu seu contrato com o clube catarinense e entra na mira da Ponte Preta. Batista? 17h10, tem promoção no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Reúna aí os seus amigos, a família, a sua galera e aproveite atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa de verdade. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. Atenção, anote aí o WhatsApp do João Dias. 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h12 está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem presentes para você no programa de hoje. Serão dois ganhadores. Cada um irá ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Repito, 2 ganhadores e cada um levando 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Para participar, você tem 2 maneiras. Uma é pelo YouTube da emissora. Só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, no topo da página, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A outra maneira é pela página da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções, tem lá também o mesmo formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores terão até o dia 28 de novembro para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel,
na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Caso não possa vir neste horário, que tem que ser o próprio ganhador, tá? Para retirar. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Caso não possa vir nesses horários, aí, por favor, você nem participa, que vai tirar a oportunidade de um ganhador, correto? Caso você não tenha possibilidade de vir nos horários. Do contrário, é um prazer imenso ter a sua participação, caso você possa vir buscar os presentes. Porque o objetivo é a entrega dos presentes, né? Não ficar parado aqui na recepção da emissora. Então, participe e boa sorte para você. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos
Batista. 17-19, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, o Allan Kardec, que jogou pelo Atlético Paranaense 35 jogos nessa temporada, marcou 9 gols e deu uma assistência, ele não deve ficar no Furacão na próxima temporada, já procura outro clube, o salário dele está na casa de 250 mil, 300 mil reais, por volta disso, e o Otávio, aquele mesmo que foi revelado pelo Atlético Paranaense, volante, tá com 31 anos e tá no Fluminense, ele tem conversas para defender justamente o Furacão na próxima temporada, o Atlético Paranaense. E o artilheiro da Série B do Brasileiro, Pedro Rocha, que tá muito valorizado, 15 gols marcados, não deve ficar no Remo na próxima temporada, Batista. Ô Breno, e o Guarani acaba de anunciar o William Farias. Você já vinha falando, né, a respeito deste nome, mas agora é oficial, o Guarani acaba de anunciar, é isso? Exatamente, o William Farias, o Guarani diz o seguinte aqui no comunicado, o Guarani acertou a contratação do volante William Farias, de 36 anos, que disputou as 2 últimas temporadas pelo Novo Horizontino. O atleta chega em definitivo com contrato válido até o final de 2026. Revelado pelo Coritiba, o novo volante bugrino foi campeão da Série B, conquistou 5 títulos estaduais e ultrapassou a marca de 200 jogos em sua segunda passagem pelo clube. Multicampeão no futebol brasileiro, William Farias participou de campanhas importantes em grandes clubes. Foi campeão da Série A do Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, bicampeão estadual pelo Vitória, campeão estadual pelo Sport. O jogador ainda acumula o acesso da Série A com o Sport e vice-campeonato paulista pelo São Paulo em 2019. Nos últimos 2 anos, estava vestindo a camisa do Novo Horizontino, somou 62 partidas, disputou 2 edições da Série B e alcançou as fases finais do Campeonato Paulista em ambas as temporadas. Esse é o comunicado do Guarani, que já tinha o pré-contrato com ele. Só está faltando anunciar dos jogadores que têm pré-contrato o Maurício Antônio, zagueiro, Batista. Ouvinte no ar, 17h22. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. Eu queria mandar um abraço pro Breno Beretta, que eu tive o prazer de conhecer, acho que antes de ontem, acho que foi, aqui no supermercado aqui em Souza. E gente boa. A gente conversou um pouquinho sobre o futebol de Campinas, especial a Ponte, né, que é o meu time. E pude ver que é um baita de um profissional, hein? Gente boa demais. Abraço, Breno Beretta, e felicidades na nossa profissão aí. Abraço para vocês. Júnior Fernandes Souzas. Aí, Breno, Júlio Fernandes de Souzas. Um abraço pro Júlio, Batista. Estávamos na fila comprando frios e daí ele me abordou e conversamos por mais de meia hora. Pô, que resenha. Meia hora. Meia hora. Resenha interminável. Exatamente, foi muito legal, é um cara muito gente boa. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? Tem que se cuidar, sim. E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas,
ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Ô, Batistão, eu não sei o que os comentaristas aí acham, o Tigrão, o CH, o Gregor, mas, rapaz, não dá nem para comparar esse jogador aí do Londrina, que eu até me esqueci o nome agora, com o Aleph Manga. O Aleph Manga joga muito, mas muito mais. Ele tem uns problemas, né? Porque já saiu de vários times com os problemas aí que ele teve, do Avaí também ele teve problema, entendeu? Mas se o Marcelo aí resolver ajeitar isso aí, rapaz, é titularíssimo na Ponte. Já não é o caso desse jogador aí do Londrina, que tá querendo vir pra Ponte aí, que a Ponte tá querendo também. Esse aí, já, na minha opinião, seria reserva. Ele e o Jean no ataque, eu acho que resolveria o problema da Ponte, pelo menos no titular, para ser titular. Agora, aí tem que arrumar os reservas, mas muito mais é o Aleph Manga. Ele joga muito, mas muito mais mesmo. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí, Batistão. Moisés de Galha, Ponte Pretano da pele até o osso. Valeu, Moisés. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente aqui da Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, vamos ao Fala Galera de hoje. Quem você escolheria para o gol do Guarani o ano que vem? Fernando Miguel? Ayrton? Ou manteria Dalberson? Fernando Miguel, sem pestanejar, com toda certeza. Quem você escolheria para o ataque da Ponte? Quirino ou Aleph Manga? Com certeza, Quirino. Eu nem sei se dá para comparar o futebol, mas o conjunto da obra, dentro e fora de campo, sem dúvida, eu ficaria com o Quirino. Batista. 17h27, mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, uma boa tarde, galera da Band. Batistão, numa live ontem do Farney Coelho, para um influencer digital aí de uma página do Guarani, eu acompanhei essa live ontem. O mesmo disse que o Guarani tem duas propostas na mesa já bem adiantadas com 2 goleiros. São 3 propostas para 3 goleiros. Um é um goleiro de Série A, que ele falou que não vem. Os outros 2 goleiros, ele diz que está bem adiantado. Nos bastidores falam que é os 2 goleiros do Novo Horizontino, que um vai vir, ou o Ayrton ou o Jordi, um dos 2. O Breno Beretta falou que é praticamente impossível o Ayrton vir, tá? Mas segundo informações aí após a live com alguns torcedores, o Farney disse que tem 2 jogadores contratados do Novo Horizontino. 2. Um com certeza é o William Faria e o outro possivelmente é um dos 2 goleiros. Ou é o Jordi ou é o próprio Ayrton. Beleza? Um abraço a todos aí. É o Mauro do Planalto. Qualquer coisa, se quiser o link da live de ontem, eu envio para vocês. Abraço, Mauro. E aí, bebê, você foi citado.
Batista, todos os nomes que chegam, eu vou diretamente nas duas pontes, né? Quais são as pontes, para dizer assim? Eu vou direto nas minhas fontes no Guarani e vou direto também do outro lado. Eu fui checar essa informação sobre o goleiro, né, do Novo Horizontino. Sobre o Jordi eu não perguntei, eu posso perguntar daqui a pouco e trago durante o noticiário do Guarani. Eu fui perguntar sobre o Ailton e o que eu ouvi? Que o Ayrton, é muito difícil do Ayrton jogar a Série C, dele querer jogar a Série C. Ele tá com 31 anos, tá muito valorizado. Ou seja, eu checo todos os jogadores que surgem, tanto aí o nome, alguém manda, ou surge na internet, eu vou lá e checo. O Ayrton tá muito valorizado, praticamente não tem chance de trazer o Ayrton, foi isso que eu ouvi. E o plano A continua sendo o Fernando Miguel. Tem muita gente falando na internet, citando, até em outros veículos, olha, o Fernando Miguel se distanciou. Não, o Fernando Miguel é o plano A, continua sendo o plano A. Precisa terminar a Série A do Brasileiro para trazer o Fernando Miguel. E outro goleiro seria contratado se o Dalberson for emprestado. Pelo que eu sei, ele não quer ser emprestado, mas se ele for emprestado, aí outro goleiro seria contratado. Mas o Ayrton, pelo que me foi passado, é muito difícil, quase impossível. Vou checar o Jordi. E aí, CH, eu lembro desse Jordi, né, no Novo Horizontino, disputando a Série C do Brasileiro. Inclusive, subiu com o Novo Horizontino. O que você acha? São nomes interessantes, o Ayrton também. Eu ainda fico com o Fernando Miguel. Não sei nem se é possível vir, tá, gente? Eu tô aqui todo dia comentando em cima do que traz o Breno, falando de Guarani, não é? Eu tô dizendo como porta-voz aqui da Rádio Bandeirantes para falar e comentar. Eu recebo informação de jogador que está chegando no Guarani na Ponte 5 vezes por dia. Dá uns 10 jogadores, por exemplo, tá todo mundo contratado. O Breno é um jornalista sério e de responsabilidade, que checa dos dois lados. Então eu não vou comentar em cima de especulação, né? Todo respeito ao ouvinte, mas eu, se for adotar uma linha, se eu não tiver a informação, falei hoje, por exemplo, na hora do almoço, que o William Farias ia ser apresentado, foi anunciado hoje. Isso eu tinha de informação, e não foi o Breno que me passou. Agora, sobre goleiro, a informação que eu tenho e o que o Breno tem falado todo dia em 2 períodos aqui, é que o Fernando Miguel, depois que acabar a Série A, tem possibilidade de jogar no Guarani. Agora, o Jordi é bom, o Ayrton é bom, são goleiros melhores que o Dalberson, por exemplo, na minha opinião, Batista. Só para responder para o ouvinte aí, para não ficar sem resposta. 17h32, sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas. Navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem consumir sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e pode ser retirado em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade da Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado.
Confira termos e condições. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Marcelo, do Jardim Florense. Batista, teve um cidadão aí que mandou mensagem esses tempos atrás aí, umas 2 semanas, se não me engano, cravando que o Diogo Silva já era do time lá do Guarani. Ele cravou, ele deu certeza. Ainda disse assim: me cobrem depois. Eu tô cobrando agora. O Diogo Silva vai lá pro Guarani? Os caras não sabem de nada e fica falando as coisas sem saber, cravando. Cravando o quê? Não sabe de nada, pô. É isso aí. Sempre tem um, né, que acha que tem uma informação privilegiada. Mas o Diogo Silva, desde a primeira vez que esse ouvinte falou, eu falei, olha, a Ponte vai ativar a cláusula de renovação automática. Se o Guarani quiser, terá que negociar com a Ponte. E aí a negociação não é uma negociação fácil. Negociação complicada entre os clubes rivais, né? E o tempo passou e realmente deu no que deu. O Diogo Silva continuará na Ponte Preta. Mas o Guarani tinha interesse. Pelo menos nisso ele acertou. 17h36. Por falar em Ponte, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a principal novidade durante essa quarta-feira, dia 26 de novembro, é o interesse da Ponte Preta no atacante Aleph Manga. Lembrando que ele ficou um tempo fora, afastado aí do futebol por conta de envolvimento com apostas esportivas. Ele retornou depois de ficar um ano suspenso em setembro de 2024, vestindo a camisa do Curitiba com a camisa do Coxa. No final do ano passado, ele fez 4 partidas e marcou um gol. Na virada de ano, ele acertou com o Avaí. Nessa temporada, disputou 31 jogos entre o Campeonato Catarinense e a Série B, marcando 4 gols e contribuindo com 2 assistências. Lá no Avaí, o Avaí que passou por alguns problemas extracampo durante essa Série B, salários atrasados também. Em setembro de 2025, ele foi afastado pelo técnico Jair Ventura do elenco, ficou treinando separado. Em outubro, ele rescindiu o contrato com o Avaí. Portanto, nesse momento, o Aleph Manga é um jogador livre no mercado. A Ponte Preta tem interesse sim, já deu início às conversas. Pelo que a gente pode acompanhar pelas redes sociais, o jogador vem treinando, vem se preparando, está em forma física e é o nome aí que entra no radar da Ponte Preta para 2026. Lembrando aqui, vou trazer aqui outros nomes que a Ponte Preta também tem interesse para a próxima temporada. O Cristiano, por exemplo, meia que pertence à Portuguesa, disputou parte da última Série C com a camisa do Londrina. Além dele, o Ebert já tem uma negociação mais avançada, é um atacante, está de saída do América de Natal, deve sim reforçar a Ponte Preta na próxima temporada. E ontem também o Breno trouxe com exclusividade durante os Donos da Bola e depois a gente trouxe aqui também no Esporte em Debate o nome do Quirino. A Ponte tem interesse também na contratação do Quirino, ele que é um centroavante de 32 anos, disputou parte da Série C também com a camisa do Londrina, com a camisa do Tubarão, fez 14 partidas e marcou 3 gols. Então, até esse momento, são esses nomes aí ventilados na Ponte Preta. Cristiano, meia da Portuguesa, o Ebert, atacante de saída do América de Natal, Quirino, que também está de saída do Londrina, e agora Aleph Manga, que está de saída do Avaí. E citando o Diogo Silva, até o ouvinte mandou um áudio, a Ponte Preta fez um acordo sim com o Diogo Silva. Como o Batista disse, a Ponte já havia ativado a cláusula de renovação automática com o Diogo para a próxima temporada. Existia a possibilidade dele entrar na justiça caso não acertassem os salários
como prometido pelo presidente Eberlin, depois do dia 30 de novembro, mas já está tudo certo entre o jogador e a Ponte Preta. Diogo Silva fica na Macaca em 2026. E citando rapidamente da Copinha, a Ponte Preta vai integrar o grupo 14, que tem sede na cidade de Patrocínio Paulista, pouco mais de 300 quilômetros de distância aqui de Campinas, e a Ponte, no grupo 14, vai ter como adversários Meia-Noite, um time que é SAF da própria cidade de Patrocínio Paulista, além do Coritiba, o Coxa Branca, e também o Real de Roraima. A Copinha tem início previsto no dia 2 de janeiro e, é claro, quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí o grupo da Ponte Preta, grupo 14, e, é claro, a gente vai trazer tudo aqui na Rádio Bandeirantes, todas as informações sobre a Taça São Paulo. Batista. 17h40 sobre Cristiano CH. Cristiano é muito bom jogador, tem qualidade, mas tem 38 anos. E também tem a questão do Elvis. O Elvis e o Cristiano, um não vai ser reserva do outro, hein, CH? Cristiano, se for contratado, tem que ser reserva do Elvis. Eu não consigo enxergar os dois jogando os dois. Eu estou falando de condição técnica, tá, gente? Eu estou falando de energia, de intensidade. Eu duvido que o Marcelo tenha dois jogadores com uma característica assim de menos intensidade ao mesmo tempo no grupo. De repente pode ser contratado por uma segunda opção, né, para um banco de reservas. É bom o jogador o Cristiano, mas não é uma escolha que eu faria, Batista, com toda certeza. Se o Elvis confirmar a sua permanência, que essa a princípio é a informação que temos, não tem por que contratar o Cristiano. Pelo menos eu penso assim. Existem jogadores no mercado, apesar da posição ser uma posição carente de jogadores de qualidade, existem outras opções com jogadores mais novos e que possam ajudar mais a Ponte, na minha modesta opinião. Pelo fato da Ponte sinalizar o interesse no Cristiano, pode ser que a permanência do Elvis esteja um tanto quanto difícil, você não acha? Vai conjecturar, né, Batista? A gente vai conjecturar, não dá para ter certeza. Eu me lembro bem das palavras do técnico da Ponte, que ele disse claramente, e é por isso que eu tenho falado aqui, que eu tenho a impressão que o Eberlin, ou seja lá quem vai comandar a Ponte a partir de segunda-feira, já tenha iniciado com aqueles que interessam a Ponte as tratativas para a permanência. E pelo que a gente tem de informação, o Elvis é uma das prioridades, como é o Diogo Silva, goleiro. Entre outros, Luiz Felipe e por aí vai. Toró. Eu não acredito que a gente, Ponte Pretana, o pessoal que é responsável por contratações, esteja de braços cruzados. A não ser que teve um litígio, uma falta de entendimento, que eu não acredito, não é? A Ponte vai disputar uma Série B, eu acho que é o campeonato no máximo que o Elvis pode jogar, pela falta de intensidade que ele tem, eu não estou discutindo parte técnica. Então, pode ser o que você está colocando? Pode, mas é uma conjectura. Falar a respeito disso, assim, por dedução, eu prefiro esperar. Mas pode acontecer. Com toda certeza pode acontecer. Vou repetir, e o Cristiano também não é um jogador barato, tá? Então, para ter o Elvis, ter o Cristiano também, de repente, pode até ser. Mas eu quero aguardar mais um pouquinho, Batista. Boa tarde, Chinelinho Batista. Bom ouvi-lo novamente. Estão falando do Aleph Manga na Ponte. Meu medo é que ele seja mais um problema do que solução. O que vocês acham? Abraço, Eloir Pianca. Eu gosto do Aleph Manga. Os últimos tempos dele têm sido realmente problemáticos, né? Teve aquele envolvimento lá com apostas esportivas e nem é por isso. Porque ele teve o envolvimento, foi apenado, cumpriu a pena,
e está disponível. Tem 30 anos, ótima idade para centroavante, mas ele realmente é um cara problemático. Agora, se o Eberlin permanecer, o Eberlin sabe lidar com essas figuras, né? Nós tivemos aí na ponte o Piá. Quem conseguiu controlar o Piá no auge da carreira foi o Eberlin. Eberlin, durante a passagem do Piá na ponte, o Piá contribuiu sobremaneira com o futebol para a Ponte Preta. Teve problemas? Sim, mas o Marco Eberlin conseguiu contornar. Então, eu apostaria as minhas fichas no Aleph Manga. Tem experiência na Série B, sabe fazer gol, é um homem-gol e a Ponte vai precisar de um jogador assim, especialmente se não tiver o Gé. Na última entrevista que nós entrevistamos aqui, foi logo depois de anunciar que a Ponte anunciou a renovação do Marcelo Fernandes. Aí ele nos concedeu uma entrevista exclusiva e naquela entrevista, eu não me lembro de quem foi a pergunta, acho que foi do CH, sobre o Gé. E ali me pareceu de que o Gé não vai permanecer para 2026. Acho que a Ponte vai utilizá-lo como uma venda, possivelmente usando o dinheiro do Gé para a montagem do time para 2026. Inclusive o Marcelo Fernandes citou que quando o Gé estava sendo cogitado para ir para o Santos, o Marcelo Fernandes estava no Santos. E aí, quando o Marcelo Fernandes veio para a Ponte, ele conversou com o Gé a respeito daquele período. E achou que realmente, né, aquele período foi muito prejudicial, porque o Gé, que não teve base, que veio do futebol amador, viu naquele momento a grande possibilidade de dar um salto na carreira. Jogar no time do Pelé, jogar no grande Santos. Porque o Santos, por pior que ele esteja, foi rebaixado, voltou, de novo está na zona do rebaixamento e está muito encaminhado aí para ser rebaixado de novo. Agora, ninguém tira a gigantesca história do Santos. Todo jogador quer jogar no Santos. Tem vontade de jogar no Santos. Ainda mais o Gé, que veio do amador. A Ponte já foi um grande salto na carreira dele. E aí, se ele vai para o Santos, aí seria realmente um salto gigantesco. Então, não sei o que o CH pode dizer a respeito, mas tem a impressão de que o Gé, ele tem contrato com a Ponte, salvo engano, até 2028, 27. 2027. Janeiro de 27. Então tem contrato até janeiro de 27. Se não aparecer nada, evidentemente, né, ele vai permanecer. Mas me deu a impressão de que o Gé vai ser colocado no mercado, hein, CH? A impressão que eu tenho é a mesma. É a mesma. E o Marcelo é um cara que não tem papa na língua. E quando eu perguntei do Elvis, ele disse, foi ele que disse que não abre mão do Elvis. Foi ele que disse que não abre mão do Diogo. E ele, para assinar seu contrato, ele não assinou o contrato em branco com a Ponte. Ele deve ter conversado sobre o time de 2026. Marcelo Fernandes é raposa felpuda, não é marinheiro de primeira viagem. Ele sabe que o sucesso dele está diretamente ligado à montagem do time e à colocação das contas em ordem. O que aconteceu com ele, com o time dele, e ele é muito responsável por segurar a onda, não acontece mais, não. O que aconteceu com esse grupo na Série C, esqueçam. Se acontecer de novo, vai de bico para baixo. Então, ou a Ponte se organiza, ou ela se organiza, ou ela se organiza. Não vai ter segunda chance. Eu estou nesse negócio aqui há um pouco de tempo. E o que aconteceu é um ponto fora da curva.
Voltando à história do Elvis, a interpretação que eu tenho é que ele fica, e essa é informação paralela também com a minha fonte. E o Gé, para mim, a primeira oportunidade que surgir, a Ponte vai fazer dinheiro nele porque precisa. Isso não depõe contra o jogador. Quantas oportunidades a Ponte teve para poder negociar o jogador? E segurou. Talvez agora seja o momento. Mas isso é uma decisão da Ponte. Porque a discussão não é técnica aqui. A discussão é do contexto. Não adianta ter o Gé no grupo e não ter dinheiro para pagar folha de pagamento. Isso não cabe mais no futebol. E enfrentar um campeonato paulista, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro da Série B, se o clube não estiver equilibrado financeiramente, vai ter problema, Batista, nas 3 competições. 17h50, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Flamengo em jogo realizado nesta terça-feira na Arena MRV em Belo Horizonte. Com este empate, o Flamengo está a um passo de conquistar o título, que pode, inclusive, ser conquistado na próxima quarta-feira, quando vai receber o Ceará. O Atlético Mineiro do técnico Sampaoli, no estádio que recebeu pouco mais de 18 mil torcedores, Everson Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso, Alan Franco, Alexander e Guilherme Arana, Bernardo, Dudu e Hulk foi o time que começou do Galo. O Flamengo de Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Wallace Ian. Os gols do jogo. Primeiro gol marcado por Bernard, a 33 minutos do primeiro tempo. E o Bruno Henrique empatou a 47 do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do Rafael Klein. Empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Flamengo, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes.
17h54, hoje até às 19h30. E tem presentes para você, viu? Você que gosta de participar também poderá ganhar presentes. Ah, mas de que maneira eu posso participar disso aí? São duas maneiras. São 4 ingressos para o Termas de São Pedro e são 2 ganhadores, tá? Cada um levando 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Pode ser pelo YouTube. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Ou então pelo radiobandeirantescampinas.com.br. Vá na aba promoções e preencha o formulário. Pronto, você já estará concorrendo. A retirada até o dia 28 de novembro aqui na recepção da Band. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 às 17h30. 17h55, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô Batista, hoje teve um evento na CBF para discutir o fair play financeiro e outros assuntos mais. Eu gostei dos 2 palestrantes que ia dar palestra hoje sobre gestão esportiva. Júlio Casares e o Marcelo, presidente do Santos. Nossa, que maravilha, hein? Estão gerindo muito bem o time deles. Um abraço aí, César de Barão Geraldo, sempre na audiência. É que não é meritocracia, não é verdade? Já começa pelo presidente da entidade. Então, para que chamar Leila Pereira? Não. Para que chamar o Eduardo Baptista, o BAP do Flamengo? Não. Vamos chamar o presidente do São Paulo, péssima gestão, e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, time na zona de rebaixamento. Batista. Oi, CH. Não, na verdade o BAP e a Leila estavam lá também. Eu tive 2 amigos que... Para fazer palestras sobre gestão. Não, isso aí é ação entre amigos, né, Batista? Você sabe como é que funciona isso. Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, falar de gestão de clube. O presidente do Santos, o presidente do São Paulo. Isso só pode ser política, né? O que você acabou de falar. É uma brincadeira de salão. E existem outros nomes lá. Ou ainda bem que o presidente do Internacional cancelou a participação dele. E essas participações não eram abertas ao público que estava lá, porque precisou pagar. Custou R$1.000 para estar lá 2 períodos e ainda ter um almoço incluso, não é? Eu tenho amigos que foram lá, que gostaram de mas muita coisa dá para discutir. E o César aí tem toda a razão. Ouvir palestra de presidente do São Paulo, Santos e Corinthians só pode ser uma piada. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Greger, Tigrão, CH, Breno, o Pedro Pazinato, que nem diz o presidente falador da Ponte Preta. Esse ouvinte aí, esse Mauro do Planalto, ele tá errando mais do que pai de santo estagiário. Ele falou que o Diogo Silva já estava no Guarani. Pode me cobrar. Cadê o Mauro? Cadê o Diogo Silva no Guarani? Para de chutar, rapaz. Você chuta mais do que saci sem perna. Ah, chutar mal lá na esquina. Presta atenção no que você fala, rapaz. 17h58. Saci sem perna é bom, é? Para ser saci, não pode ter uma perna, senão não é saci, não é?
Então, claro que Saci não vai ter perna. Ô Batista, e por falar em Saci sem perna, a informação agora do jornalista Lucas Mussetti, um grande repórter que cobre o Santos, é que o Neymar tá treinando nesse momento com o grupo do Santos, tá realizando atividade normalmente no CT Rei Pelé. Ele que ontem saiu a notícia que ele ficaria fora da reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda tem 3 jogos nessa luta contra o rebaixamento e a informação de momento é que o Neymar está no campo e está treinando com o elenco santista. 17h59. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. E tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 18h01, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, conforme a gente já falava no início do programa, até na audiência rotativa do rádio, né? O novo contratado que o Guarani anunciou foi o William Farias. Quem está nos acompanhando no YouTube já está vendo a arte, a foto do William Farias com a camisa do Guarani. Eu vou passar novamente a ficha do William Farias, ele que é um jogador experiente, né? Atuou nessa temporada pelo Novo Horizontino e ele tá chegando para defender o Guarani. Ele tem 1,77 m de altura, atua como segundo volante, jogador que tem 36 anos de idade. Nessa temporada ele jogou 26 jogos pelo Novo Horizontino. Na temporada passada ele jogou 36 jogos pelo Novo Horizontino. 2021, 22 e 23 ele jogou pelo Coritiba. Em 2021 foram 45 jogos, 2022 33 e 2023 27 jogos. É um jogador muito experiente e a gente já falava dele há alguns dias, né, que era um jogador que tinha pré-contrato com o Guarani. Quem que o Guarani já anunciou de forma oficial? Atacante Guilherme Parede, que inclusive já falou aqui na Rádio Bandeirantes, ele aponta, atua pelas duas beiradas. Zagueiro Rafael Donato, que veio do Novo Horizontino e também tem 36 anos. O Jonathan Costa, jogador de 30 anos de idade, foi anunciado ontem, zagueiro que vem do Avaí. Tá faltando anunciar o Maurício Antônio, zagueiro que também tem pré-contrato com o Guarani. Eu estou imaginando que o Maurício Antônio vai ser anunciado amanhã, que o Guarani está anunciando um jogador por dia e o Maurício Antônio também tem o pré-contrato com o Guarani. É o único desses que tem contrato que ainda não foi anunciado. Agora, eu vou citar outros jogadores que estão conversando com o Guarani, né? O Ramon Carvalho, já faz tempo que eu venho falando do Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, pelo que eu sei, ele estava aguardando propostas do exterior, mas ele é um jogador que ainda pode defender o Guarani. Por quê? Porque o Guarani considera ele muito interessante, seria o único volante canhoto no time do Guarani. E é claro que o Guarani precisa de volantes. Então o Ramon Carvalho, que nessa temporada atuou pelo Ituano e na temporada passada jogou pela Ponte Preta, ele é um jogador que interessa ao Guarani.
Quais posições que o Guarani vai contratar? O Guarani vai contratar mais um meia para disputar a posição com o Diego Torres e também com o Isaac. O Guarani vai contratar mais um lateral direito para disputar a posição com o Cicinho, que tem 36 anos e tem contrato até o final do Campeonato Paulista. O Guarani deve renovar com o lateral esquerdo Renan Castro até o final da temporada, é o desejo do Guarani, porque hoje ele tem contrato somente até o fim do Paulista, ou seja, o Guarani quer ele para a temporada inteira. O Cicinho eu não sei se o Guarani vai querer renovar ele para a temporada inteira. Imagino que sim, mas o Renan Castro eu tenho certeza, porque o Guarani já tem o Emerson com um contrato até 2028, e o Renan Castro ficaria com um contrato para toda a temporada. Aliás, todos esses jogadores que o Guarani anunciou, Guilherme Parede, Rafael Donato, Jonathan Costa e hoje o William Farias, todos com contratos até o final de 2026. O Guarani vai contratar também 2 centroavantes. Ainda não surgiram os nomes dos centroavantes que o Guarani vai contratar. O Aleph Manga, por exemplo, eu até citei faz algumas semanas que o Aleph Manga foi oferecido para o Guarani, mas o Guarani não teve o interesse no jogador. Quando que ele foi oferecido? No final da Série C, quando o Guarani contratou Júnior Brandão, estava entre Júnior Brandão ou Aleph Manga. O Guarani preferiu contratar o Júnior Brandão e depois não teve mais conversas com o jogador. Quanto ao Natan Melo, volante, ele só vai ser contratado se o Kelvin for negociado. O Natan Melo tem 24 anos, atuou essa temporada pelo Vila Nova e ele é um primeiro volante. Ele tem as mesmas características do Kelvin. O Kelvin, qual que é a situação? Um grupo de investidores fez uma proposta de R$1 milhão pelo Kelvin. O Guarani considera essa proposta baixa. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. Se o Guarani for negociar o Kelvin, não vai negociar os 60%. Deve ficar ainda com 20% ou 15%, porque considera um jogador de futuro. Ele que tem 23 anos, mas por R$1 milhão não vai negociar. A multa dele, pelo que eu sei, hoje é alta, é de R$10 milhões, se algum clube quiser pagar e tirar ele do Guarani. Ou seja, o Kelvin tem contrato até o final de 2026, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O que o Guarani quer? Se ele ficar no Campeonato Paulista, e é claro que é uma grande vitrine o Campeonato Paulista, renovar por mais tempo com o Kelvin. Porque daí, se aparecer algum interessado, como apareceu esse ano, por exemplo, no João Marcelo, que fez um grande campeonato paulista, foi negociado com o Atlético de Minas Gerais, se aparecer algum interessado, o Kelvin teria um contrato mais longo e daí poderia fazer mais dinheiro com o Kelvin. Mas por enquanto ele fica, por enquanto não vai ser negociado, só se aparecer mais dinheiro, mais do que R$1 milhão. Quanto a goleiro, todo mundo está perguntando, né? Os torcedores do Guarani que me param na rua ou mesmo que me questionam nas redes sociais. Quem que o Guarani vai trazer? O Fernando Miguel, eu fui checar, ele não está mais distante do Guarani. Ele continua sendo o número 1. O que falta para contratar o Fernando Miguel? Falta aquela situação, terminar a Série A do Brasileiro. O Guarani tem um bom relacionamento com o pessoal da diretoria do Ceará e o Ceará ainda está lutando contra o rebaixamento. Ontem, inclusive, eu trouxe a palavra aqui de um jornalista que eu conheço já há muito tempo, Mário Kempes, lá de Fortaleza, e ele me disse o seguinte, vou até repetir para quem não acompanhou ontem, sobre o Fernando Miguel. Ele disse o seguinte, chegou no final de 2023, lá no Ceará, início de 2024, para ser titular. Só que logo no início ele sofreu uma lesão pesada no joelho. Depois, quando ele recuperou dessa lesão no joelho, ele teve uma outra lesão. Aí praticamente perdeu espaço. O Richard, que é o outro goleiro, cresceu, se tornou titular absoluto.
mas depois teve uma lesão também, foi uma lesão no tendão de Aquiles. Aí o Bruno Ferreira assumiu a titularidade do Ceará e não largou mais. Ele diz que hoje o Léo Condé, que é o treinador, faz um rodízio entre goleiros reservas. Então, no último jogo, por exemplo, o Fernando Miguel não ficou nem entre os reservas e o Richard é quem ficou entre os reservas. Então ele está fazendo um revezamento no banco de reservas com o Richard. Ainda tem o Kehler, que foi contratado esse ano até o início, e até no início da temporada atuou bem em alguns jogos, mas depois ele não foi bem. Então, segundo o Mário Kempis, o Fernando não deve renovar. O contrato do Fernando Miguel termina agora no final da temporada e faltam 3 rodadas para terminar a Série A do Brasileiro. Eu estou acreditando que o Fernando Miguel será o goleiro do Guarani na próxima temporada. É difícil ele não aceitar, ele tem 40 anos de idade, ele tem um salário de mais de 100 mil reais, é claro, teria que reduzir um pouquinho, mas eu acredito que o Guarani vai fazer de tudo para trazer o Fernando Miguel e precisa da experiência do Fernando Miguel como goleiro. Aliás, o Arzu Batista será o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes na sexta-feira. Eu já havia feito convite oficial para ele, então na sexta-feira o Arzu, preparador de goleiros do Guarani, vai nos conceder uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 5 horas da tarde no nosso programa. Então não percam, você que é torcedor do Guarani, não perca essa entrevista com o Arzu na próxima sexta-feira. Quanto aos outros goleiros, eu já havia falado que o Guarani tinha o interesse no Diogo Silva. Foi até o Batista que trouxe essa informação na tela da Band, logo depois que terminou a Série C. A primeira consulta que o Guarani fez foi no final da Série C, para o empresário do jogador. E ele disse, é claro, vamos esperar terminar a Série C para ouvir a proposta. Depois que terminou a Série C, o Guarani fez uma proposta. E o Diogo Silva e o empresário estavam esperando justamente a Ponte Preta acertar ou não a situação, e pelo que a gente tem de informação, até trouxemos hoje na tela da Band, o Pedro comentou agora há pouco no noticiário da Ponte Preta, a Ponte já combinou a situação com ele, já acertou a situação, né, apalavrou a situação financeira. Então, não há motivos para ele sair da Ponte. Ele que teve a renovação de contrato automática, que seria até o fim do Paulista, renovação automática até o fim do ano. Como acertou a situação financeira, vai pagar, então ele fica na Ponte Preta. Não vai ouvir propostas de outros clubes, porque ele tinha propostas de outros clubes também, o Diogo Silva. Outra situação, o Bruno Brígido, ele tem contrato com o Acadêmico de Portugal até o meio do ano que vem. Por isso que é difícil tirar ele do futebol português. Ganha em euro, ganha mais, mesmo tendo a situação que é a seguinte, o Acadêmico, que é o novo clube dele, o treinador, pelo que eu sei, não gosta muito dele. Ele atuou só 7 jogos essa temporada. Então, qual que é a situação? Muito difícil ser goleiro do Guarani. O Ayrton, falei agora há pouco também sobre o Ayrton. O ouvinte até nos questionou, né? Goleiro do Novo Horizontino. Tem 31 anos de idade, só que ele tem muito mercado na Série B. Praticamente impossível a contratação do Ayrton, nesse momento pelo menos. Aí o ouvinte questionou, e o Jordi? Eu já fui atrás, Jordi, o Guarani não fez proposta, não interessa ao Guarani. Ah, mas o Farney falou ontem na live que ele participou sobre 2 jogadores do Novo Horizontino, já foram anunciados, o zagueiro Rafael Donato e também o volante William Farias. Ele se referiu a esses 2 jogadores do Novo Horizontino, não mais do que eles. É claro, o Guarani gosta do futebol do Ayrton, gostaria de contar com ele, o goleiro, mas como eu disse, está muito valorizado
para jogar a Série C do Brasileiro. Então o nome número 1 continua sendo do Fernando Miguel. Tem muita gente perguntando também, e o Carlão, o Guarani não foi atrás, não fez proposta? Jogador que está muito valorizado, foi artilheiro da Série B, vice-artilheiro da Série B do Brasileiro. Então o Carlão é praticamente impossível também. O Pavani, teve torcedores até falando, o Pavani esteve no Brinco de Ouro. Não esteve no Brinco de Ouro. Ele só esteve se ele jogou na carreira dele contra o Guarani no Brinco de Ouro. Agora, esse ano ele não esteve e praticamente impossível também contratar o Pavani, que é um jogador muito valorizado, jogador do Remo. Assim como o Marcelinho, que o Guarani sondou lateral direito, mas está muito valorizado no mercado. Do meio de campo para frente, trazer jogador da Série B vai ser muito impossível, porque eles estão muito valorizados, Batista. 18h14, quero ouvir o CH. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade nas suas receitas, no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Está presente em 14 estados. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Olha, vou perguntar para o CH sobre essa questão aí dos goleiros, né? O meu avô tinha um ditado: cobra, pessoa mordida de cobra tem medo até de linguiça. Então, o Guarani errou feio com goleiros este ano. Errou com o Andrei, teve a possibilidade de fazer a correção. Errou de novo com o Dalberson, e o Arthur já estava contratado e trabalhando pela equipe do Guarani. Então não é possível que o Guarani vai errar de novo. Então tem que ter muito critério na contratação do goleiro. Porque errar uma vez é possível. O ser humano erra muitas vezes. No mesmo tema, errar 2 vezes é até suportável. Agora, errar 3 vezes, aí é burrice, hein, CH? Se as pessoas consultadas tecnicamente forem as mesmas, o erro pode acontecer a 3ª vez, sim. Estou muito curioso por essa entrevista do Arthur amanhã, porque não é possível que, com tudo que eu conheço do treinador de goleiros ótimo que o Guarani tem... Será na sexta. Tá bom. Será na sexta? Tá ótimo também. Eu estou muito curioso porque eu quero ouvir da boca dele se ele participou da contratação desses 2 atletas, os últimos goleiros que o Guarani trouxe. O Andrei, um desastre, e o Dalberson, um desastre ao quadrado, né? Falhou principalmente nos momentos decisivos.
Quando o time precisou dele, ele entregou os pontos. Eu lamento muito, respeito profissional, mas faz tempo, né, Batista, que o Guarani tem problema de escolha de goleiros. Desde a saída do Brígido do Guarani, que foi para Portugal, o Guarani não se acertou mais a posição. Essa é a verdade. Eu não sei se era secundário, se não era prioridade, mas isso é uma coisa que eu tenho como conceito. Estou aqui querendo dar conselho para ninguém, mas um time começa com um bom goleiro. Um goleiro que não tenha discussão. O goleiro que pegue todas as bolas possíveis e pelo menos umas 2 impossíveis. Tem que ter. Agora, o goleiro que chama gol e que só faz defesa, né, que todo mundo faz, não adianta. Precisa contratar. E tem um monte de goleiro no mercado. Um monte. É só ter que gastar um pouco de dinheiro, né? Não tem jeito. Eu acho. Veja a Ponte. Nos piores momentos da Ponte na Série C, quem segurou a Maringá também foi o Diogo Silva. Quantos jogos o Diogo salvou a Ponte na Série C? Porque é um goleiro inquestionável. E a Ponte acertou na vinda dele. E tomara que permaneça por lá. E tomara também que o Guarani tenha a sabedoria de contratar um jogador indiscutível para a posição. Você pode discutir zagueiro, pode discutir meio-campista, mas goleiro não pode discutir. O cara tem que chegar chegando e tem que ser o cara para passar tranquilidade. Porque de tanto entrevistar jogador, uma coisa corrente entre os zagueiros é a seguinte: tem bola que você precisa ter certeza que o goleiro vai chegar e vai pegar. Estou falando dos zagueiros. Agora, quando você joga com um goleiro nas suas costas, no caso os zagueiros, que você não sabe o que vai acontecer, você fica inseguro. Porque tem a hora de o cercar e a hora de dar o bote, para tentar roubar ou para travar, no caso de conclusão. Se você tem um cara nas suas costas confiável, o seu comportamento como zagueiro, como cara de marcação, pode ser até os laterais, é outro. Quando você joga inseguro, é uma tristeza para todo mundo. Então eu vou torcer para que dê certo com o Fernando Miguel. É um cara que eu tenho como um goleiro pronto para jogar uma Série C, um Campeonato Paulista. Eu não sei como é que está a saúde dele, ritmo de jogo, mas tecnicamente eu conheço muito bem o Fernando Miguel e acho que ele é o goleiro correto para o Guarani contratar. Se vai conseguir, Batista, é um outro capítulo. E sobre os nomes que o Guarani já está anunciando e até nomes que já tinham sido especulados, mas agora de maneira oficial. Hoje, na tela da Band, nos Donos da Bola, você colocou lá a sua opinião, mas especialmente aqui para os nossos ouvintes, o que você acha, qual é a sua opinião, CH, sobre esses nomes? É muito importante a gente colocar uma situação aqui que é tudo no campo teórico. Resta agora o Matheus, técnico do time, ele encaixar um jeito do time jogar para que essas peças experientes e com uma qualidade técnica pelo menos boa, razoável, elas consigam desempenhar. Porque eu não sei como é que vai ser o caso da arrumação, a gente vai ver mais à frente. O Matheus é um treinador que tem capacidade, mas eu já vi muito na minha vida, dentro do futebol, elencos bons que o treinador escolheu um caminho errado e arrebentou com tudo. Então, em termos de contratação e de escolha, eu queria, inclusive, entender qual o tipo de time que o Guarani vai montar, né? Eu estou falando de escolha, quantos meias, quantos canhotos, quantos destros, quantos atacantes, como é que é o grupo que será formado e com qual característica. A gente só vai saber também um pouco à frente quando o Guarani fizer as suas escolhas. Mas entendam, eu não estou ficando em cima do muro. Todas as contratações que foram anunciadas até agora e as especuladas, são jogadores muito interessantes. Muito. Eu acho que o Guarani tentou fazer nesse ano, na janela, uma correção de rota, quase conseguiu fazer o time subir, um time que estava brigando para não cair para a Série D, foi para a segunda fase e quase subiu. Então, essa gente que trabalha hoje no futebol do Guarani, eles têm predicado. Erraram no caso do goleiro, que a gente estava conversando até agora, erraram, mas acertaram em muitas escolhas que eles fizeram. Então, é essa a expectativa, que eles tenham aprendido com as lições
aquilo que não funcionou na Série C, que eles possam trazer para a realidade e para projetar o futuro. O Guarani precisa de um time forte para o Paulista e um time para chegar brigando na Série C. O Guarani tem que brigar da primeira rodada até o final da Série C na primeira fase. Tem que tentar ser líder da primeira fase. O lugar do Guarani não é na Série C. Tem que passar do começo ao fim jogando com autoridade. Autoridade do tamanho do Guarani. Para isso, precisa ter técnico, precisa ter estrutura, precisa ter condição financeira e precisa, principalmente, Batista, ter jogadores com qualidade técnica. São 18 horas e 24 minutos em Campinas. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, temperada, já vem cozida, e aí é só preparar do seu jeito. Já conhece o levíssimo Seara? Feito com 100% de lombo suíno, e 100% de lombo suíno é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo aqui da região. Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança. Anote aí o endereço: Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, ali na região do Satélite Íris. Inclusive, você chega fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Agora, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. São mais de 16 mil metros quadrados na loja de Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Bom, Breno, você disse que está preparando uma matéria sobre o gramado do Estádio Brinco de Ouro. Você falou isso no link que fez diretamente lá do Estádio Brinco de Ouro. Quando é que essa matéria vai para o ar? Muita curiosidade do pessoal, os bugrinos, querendo saber como é que está a reforma do Brinco. Olha, Batista, eu espero que vá essa semana. Inclusive, eu terminei ela hoje, né? Alguns detalhes que faltavam, terminei ela hoje, tá indo para o forno, para edição. Tô esperando que vá até o final dessa semana. Tá muito legal, porque tem muitas imagens de drone, tanto do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, como está também o CT. O CT está um pouco mais atrasado, porque eles estão tendo que fazer um nivelamento. E o CT nunca teve um gramado bom, e a partir de agora terá um gramado igualzinho ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma coisa que a gente não sabe ainda e deve ser divulgado nos próximos dias é onde o Guarani vai treinar, porque o Guarani só vai ter o estádio
por volta da primeira semana do mês de janeiro, à disposição. Não vai ter estádio nem CT para treinar, vai ter que escolher outro lugar. Não sei se em Campinas ou fora de Campinas para realizar a pré-temporada. A reapresentação e a apresentação, já o início, né, da apresentação, porque tem atletas que vão ter que cumprir o período de férias, está marcada a partir do dia 3 de dezembro, ou seja, da semana que vem. Agora, sobre Copinha, Batista, o Guarani caiu no grupo 7. A sede, cidade de Assis, que fica a 504 quilômetros de Campinas. Quem que caiu no grupo do Guarani? A Assisense. A gente está vendo, quem está nos acompanhando no YouTube, está vendo uma arte especial feita pelo Pedro Piscinato. A Assisense, além do Guarani, o Atlético de Minas Gerais e também o Naviraense do Mato Grosso do Sul. A Copinha que começa no dia 2 de janeiro, mas ainda não tem uma tabela. Nos próximos dias, é claro que a gente vai ouvir personagens do lado do Guarani, do lado da Ponte também, falando de Copinha, time sub-20 que vai disputar a Copinha, e vários jogadores desse time sub-20 vão integrar o time principal na disputa do Campeonato Paulista. Batista. Bom, são 18h29, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem 2 jogos foram realizados pela 36ª rodada, 2 jogos importantes. Jogando na Arena do Grêmio, o Palmeiras perdeu de virada para o Grêmio pelo placar de 3-2. Já o Flamengo, no finalzinho, conquistou o empate diante do Atlético Mineiro na Arena MRV pelo placar de 1-1. Com esse resultado, o Flamengo subiu para 5 pontos a vantagem para o Palmeiras, 75-70 pontos. A rodada terá prosseguimento hoje, 7h, com Red Bull Bragantino e Fortaleza. Amanhã, quinta-feira, 8h30, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Fluminense e São Paulo. A rodada prossegue na sexta, no sábado e também no domingo. Na sexta tem Juventude e Bahia, 7h, 7h30, Vasco e Internacional, 9h30, Santos e Sport. No sábado, 4h, tem Vitória e Mirassol. No sábado, 9h, Ceará e Cruzeiro. E no domingo, às 16h, tem Corinthians e Botafogo. Também no domingo, jogo válido pela 35ª rodada, 18h30, tem Fortaleza e Atlético Mineiro.
Lembrando que no próximo sábado às 18 horas tem a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. O jogo será em Lima. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h34, hoje até às 19h30. Informação e debate. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista. Boa noite, um abraço a você. Um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte e Debate. Vamos dar uma olhadinha aqui na pauta e olhar o Fala Galera. Quem você escolheria para o gol do Guarani em 2026? Fernando Miguel? Ayrton? Ou manteria Dalberson? Fernando Miguel seria a minha opção. E vamos dar uma olhada também no Fala Galera da Ponte. Quem você escolheria para o ataque da Ponte em 2026? Quirino ou Aleph Manga? Aleph Manga seria o meu preferido. É isso, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Batista, Pedro Henrique Ponte Preta da Federação Quirino. Só não pode cometer o erro com esse Aleph Manga aí, o mesmo com o Dudu. O cara tem uma certa qualidade, mas é indisciplinado, não dá para trabalhar. Já viu que o Dudu era bom de bola, mas o cara era indisciplinado, só prejudicava o time. Então, só pensar aí e não cometer o mesmo erro. Grande abraço. Batistão, você que é um dos maiores fãs do Dudu, né? Dudu, sou fã do Dudu, do futebol do Dudu. Mas a cabeça dele é um trevo. É um monte de louco, né? Batendo bumbo lá dentro. Mais um ouvinte no ar. De Batista, Tigrão, CH, Gleger, PP e BB. Ô, CH, eu discordo de você. Porque eu acho assim, o Cristiano não precisa jogar junto com o Elvis. O Cristiano pode ser um reserva imediato do Elvis. Vai ter jogo que o Elvis vai jogar e vai ter jogo que o Elvis não vai jogar. Aí joga o Cristiano. Ou no mesmo jogo, o Elvis entra de titular, aí sai, depois entra o Cristiano no lugar dele. Então, de Negrão. Abraço, muito obrigado. Mais um. Oi, Carlos Batista, é a Valentim aqui do Nova, que Ponte Pretano. Essa história do Saci faz lembrar uma frase do Zé Silvério. Tinha um cara por nome de celular, que sei lá o que, como é que era, não sei o que, Saci lá no jogo, acho que era no Corinthians. E ele tava narrando o jogo, saiu o escanteio e ele falou, e lá vai o Saci para lá bater o escanteio, mas vai bater de pé trocado. Aí depois ele mesmo se corrigiu, falou, pô, essa é boa, Saci bater de pé trocado. Um abraço, Batista, um abraço a todos, fique com Deus, bom trabalho. O Wellington Saci. É isso mesmo, aconteceu isso, né? É o seguinte, quando se fala de improviso e narração de futebol, é toda ela de improviso.
Tem algumas frases, né, que são ditas de maneira insistentes, mas a descrição das jogadas, aquilo que o jogo vai mostrando, o narrador vai falando em cima do jogo. Então, tem que usar muito improviso. E às vezes acontece, né, esse tipo de situação. O Wellington Saci vai cobrar o escanteio de pé trocado. Aí o Silvério lembrou, opa, mas Saci só tem uma perna, então não tem como cobrar o escanteio de pé trocado. Só que Saci era o apelido do Wellington, não tinha nada a ver com o personagem Saci do folclore brasileiro. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista e equipe, boa noite, eu sou o Carlos do Centro. Eu gostaria de saber do Breno Beretta a respeito do Takahashi, né? Se o Guarani tem alguma decisão, o que vai ser dele aqui no Brinco de Ouro. Outra coisa, queria dar um testemunho aí para vocês, né? Há cerca de 3 semanas mais ou menos, o meu padrasto estava bem triste, ele tem 94 anos e pessoa de idade é assim, né? Tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. E o Tigrão contou a história lá do bife a cavalo, e a partir daí ele não quer saber mais de outra coisa senão ouvir a história e dar risada. Valeu aí, Tigrão. Um abraço pro pessoal aí da Bandeirantes. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado. Esse é o objetivo mesmo, né? Rir é o melhor remédio. Oi, bebê, pois não, informação Takahashi. Que bom quando acontece isso, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa aqui com pureza d'alma e vem 3 ou 4 caras dando flechada, né? Dando tiro, facada. Se bem que flechada pra mim não me atinge, porque uma flechada a mais pra São Sebastião não vai mudar nada. Mas você vê que bacana, 94 anos, tava meio macambúzio, surumbático, e aí eu falei do Jockey, né? Ele agora quer ouvir mais do que nunca. Só quer que se repita a história para ele rir. Aí você faz uma pessoa de 94 anos sorrir com uma mensagem que você sabe que está chegando para um monte de gente, mas você não tem a dimensão. Que bom, que bom. Como eu fico feliz quando acontece isso. Muito obrigado pela audiência e graças a Deus que o senhor sorriu, que o senhor achou engraçado, que o senhor ficou feliz, que o senhor descontraiu, que o senhor provavelmente esqueceu de algumas dores que o senhor deve ter, porque com 94 sem dor é difícil, né? Então, parabéns para o senhor pelo desprendimento e para o enteado aí que passou a mensagem, muito obrigado de coração. Bebê. Sobre o Takahashi, Batista, boa pergunta do ouvinte, né? Eu fui checar essa situação, o que vai acontecer com o Takahashi? O Guarani, pelo que eu sei, quer emprestar o Takahashi, ainda não tem um clube para emprestar ele, pelo menos para a disputa do campeonato estadual, e depois, quem sabe, ele possa voltar e jogar a Série C. O contrato dele vai até novembro de 2027. Por que o Guarani quer emprestar? Para ele ter mais minutagem, para ele poder jogar, ritmo de jogo. Essa é a ideia do Guarani. Emprestar o Takahashi durante o estadual e depois ele poderia voltar para disputar a Série C. Eu, particularmente, o Tigrão já falou muitas vezes sobre isso, eu, particularmente, acho que o Takahashi precisa ter mais oportunidades no Guarani. Eu não sei se ele vai ter no Paulista, por isso que eles querem emprestar, mas na Série C, o treinador precisa dar mais oportunidades para ele, porque no 1 contra 1, ele foi o melhor jogador do Guarani. Ouvinte no ar. Boa tarde, tudo bem? Ô, Batista, eu estava ouvindo na hora do almoço, do programa da hora do almoço, do CH, na verdade é um grande.
jornalista, e também na TV. Né? E surgiu a questão do interesse da Ponte Preta pelo Alex Manga. Falam de indisciplina, não sei o que tem. Sou favorável que se a Ponte puder trazer esse cara para trazer. Na mão do Marcelo Fernandes. Do João Brigatti, ele vai entrar no eixo, ele vai jogar. Ele joga muita bola. Tem muita bola. É goleador. É nível de Série A esse cara. Tá? Um abraço a todos. Lá de Hortolândia. Salve Ponte Preta. Vamos montar um time aí para disputar nas cabeças da Série B. Tá? E fazer uma grande campanha na Copa do Brasil. Um abraço a toda a torcida da Ponte Preta e não vamos se preocupar com o negócio de que o Marco Belin tem capacidade para resolver essas questões burocráticas aí que tá dando problema aí. Semana que vem nós vamos ter muitas novidades boas no estado do Moisés do Caré. Abraço, Avelar, muito obrigado. Mais um. Sobre João Vitor, ele voltará para o Guarani, pois ele está no Japão. E se eu não me engano, o Bugre tem alguma parte para receber, se ele permanecer nas terras orientais. Alex de Valinhos. João Vitor tem alguma informação, hein, bebê? Ele está na Coreia, Batista. Ele estava no Japão, aí ele foi emprestado para a Coreia. O time dele na Coreia, que eu não me recordo o nome, gostou bastante do futebol dele e agora ele está sendo vendido. Ele está sendo vendido para o time da Coreia. Eu até trouxe essa informação, se eu não me engano, foi na segunda-feira. Eu acho que foi na segunda-feira ou na sexta-feira. Ele está sendo vendido para o futebol da Coreia. Ainda não foi concretizada a negociação, mas ele está sendo vendido. Mas o Guarani ainda tem alguma coisa ou não? O Guarani tem. O Guarani está vendendo ele. Ele foi emprestado para o futebol da Coreia. O Guarani vai receber. Quanto que o Guarani vai receber e qual é a porcentagem eu ainda não tenho. Deve ser divulgado nos próximos dias. Mas o Guarani tem. O Guarani está vendendo ele para o futebol da Coreia. Boa tarde, Batista. O Breno Beretta poderia nos passar quem fica e quem sai desse elenco do Sampaio Correia. Como está a montagem do time pro Maranhense e até quando vai o contrato de cada um. Abraço. Adivinha quem fez a pergunta, fez a colocação? Ô, bebê. Renato Alves. Só podia ser, né? Liga o microfone aí, bebê. Tá ligado. O meu tá ligado. Agora sim, repita. Eu disse que eu posso até pesquisar, mas de bate-pronto eu não tenho. 18h46, ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Boa tarde, qualquer um, menos Dalberson. Além de ser fraco, não tem mais clima no Guarani. Adriano. Ouvinte mandando mensagens 971021493. Batista, quando sai a tabela dos jogos do Paulistão? Abraços, Mauro. Não tem ainda, né? Já tem a informação? A federação já disse quando vai anunciar a tabela ou ainda não? Ainda não, Batistão, mas a expectativa é que a federação anuncie e divulgue também a tabela do Campeonato Paulista em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro. Bom, semana que vem já é dezembro, né? Então podemos dizer que a semana que vem teremos a tabela do Campeonato Paulista. O Eberlin consegue vender o Gé, pode dar a medalha de ouro para ele, Eberlin. Esse sujeito é caneludo. Laco, abraços. Olha, o Gé, todo mundo sabe e vê
que ele tem alguma dificuldade, porque ele não fez base. Mas o Gé, ele sabe fazer gol. E até lembrando um outro também que não fez base, mas que foi um grande goleador, foi o Dadá Maravilha. O Dadá Maravilha, ele próprio Dadá, já falou inúmeras vezes, inclusive para nós, em entrevistas, que ele não sabia dominar uma bola, não tinha nenhuma qualidade técnica. Então esse negócio de fazer gol não tem muito a ver, pelo menos na minha visão, não tem muito a ver com jogar futebol. Existe o jogador de futebol que tem qualidade técnica e que sabe fazer gol. Aí você vai para o Messi, o Elvis da Ponte, Diego Torres do Guarani. E tem os jogadores que não têm essa habilidade, não têm essa qualidade, mas tem bom posicionamento, tem bom cabeceio e sabe fazer gol. Se for possível unir as duas coisas, sabendo jogar futebol e sabendo fazer gol, aí o cara é o craque. Ele tem o rótulo, pode receber o rótulo de craque. Agora, quando não tem qualidade técnica, não tem habilidade, mas sabe fazer gol, o cara é importante, muito importante. Afinal, o campeonato só se ganha se fizer gol. Não inventaram ainda um jeito de ganhar um jogo sem fazer gol. Tem que meter a bola lá no quadrilátero. Tem que colocar a bola na rede. E o cara que sabe fazer gol, ele tem muito mercado. Tanto é que vira e mexe, você vê. São sempre os mesmos, né? Que estão sendo disputados aí por vários clubes. Porque o cara faz, num campeonato, 4, 5, 6, 7 gols, ele vira gênio. Olha o caso aqui do Toró. Aliás, o Toró não vai ficar na Ponte, né? Já venceu o contrato dele ou não? O contrato dele se encerrou no último dia 31 de outubro. Ele pertence ao Botafogo, tem contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto até 2026. A diretoria, o técnico Marcelo Fernandes, queria que o Toró ficasse, mas está muito valorizado. É tratado como difícil a permanência do Toró na Ponte em 2026. O Toró estava lá no Botafogo, na reserva do Botafogo. Ninguém queria o Toró. Aí a Ponte foi lá e buscou o Toró. Eu lembro bem, quando surgiu o nome do Toró, o CH torceu o nariz. Toró? Esse não. E o Toró veio para a Ponte, não teve muitas oportunidades com o Valentim. Chega o Marcelo. Aí o que o Marcelo faz? Marcelo Fernandes. Dá moral pro Toró. Toró entra, marca um gol, 2, 3. Foi o artilheiro da Série C. Virou gênio. Aí o Toró é um jogador que tem qualidade técnica. Ele até não pode ser chamado de caneludo. Ele até tem alguma técnica. Mas mostrou que sabe fazer gol, pelo menos na Ponte. Aí um monte de time que era o Toró ficou valorizado. Até o próprio Botafogo, que é o dono dos seus direitos econômicos. E lá ele estava marginalizado. O Botafogo permaneceu, conseguiu escapar do rebaixamento. E aí o Botafogo também, que era o Toró, vai repatriar, né? Ele pertence ao Botafogo e vai disputar, portanto, a Série B do ano que vem. E, claro, também o Campeonato Paulista. Vamos aos temas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. O presidente ou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as críticas do técnico Abel Ferreira em relação aos erros de arbitragem que, segundo ele, prejudicaram a equipe nos últimos jogos. Na entrevista coletiva de ontem, o técnico afirmou que muita coisa mudou depois das polêmicas envolvendo o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. Já a presidente do clube,
acredita que o campeonato teve erros para todos e não foi isso que tirou o time da briga pelo título. Pauta 2. Mirassol renova o contrato do técnico Rafael Guanais. Treinador sensação do Brasileirão estende o vínculo por 1 ano e será o comandante do Leão na Libertadores de 2026. O caçula do Campeonato Brasileiro ultrapassou a marca de 45 pontos no meio do retorno e está atualmente na 4ª colocação. Pauta 3. Presidente da CBF mostra otimismo por renovação com Ancelotti. Samir Chaldi diz que deve sentar com o treinador italiano para avaliar condições para ampliação do contrato válido até a Copa do Mundo de 2026. Abre aspas. Eu enxergo com bons olhos essa conversa. Ele já falou em entrevista que depende dos dois lados. Eu sempre acredito na construção de um trabalho. Tem tudo para dar certo. Fecha aspas, disse Samir Chaldi. Eu começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, desses 3 programados pela produção do programa? Eu escolho as falas do Samir Chaldi, presidente da CBF, que comentou, entre outras coisas, nesse bate-papo, nesse fórum, nessas palestras que aconteceram em São Paulo, não é? Sobre a continuidade ou não do trabalho do Ancelotti. Eu, se sou a CBF, e o Ancelotti foi questionado sobre isso recentemente, ele disse o seguinte, fez até uma brincadeira: antes da Copa custa mais barato. Se o Brasil for bem, custa mais caro depois. Eu acho que o treinador está muito à vontade no Brasil e tudo indica que ele continue. Tomara que continue, porque até que enfim a seleção brasileira, na minha modesta opinião, tem um treinador acima de qualquer jogador da seleção brasileira. Ele é maior dentro do futebol do que qualquer jogador dessa geração. E além da capacidade de enxergar jogo, eu gosto do conceito. Acho que Copa do Mundo você precisa ser um time competitivo, não é só atacar, e ele também valoriza a parte defensiva, portanto, eu continuaria com o Ancelotti depois da Copa do Mundo do ano que vem. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu? Bom, Batista, eu quero falar um pouquinho sobre o que disse a Leila Pereira, né? Eu acho que ela quis ser de forma mais honesta possível para falar que não tem nada a ver a arbitragem. Ela estava num evento onde estava, inclusive, o presidente da CBF, né? E onde estavam dirigentes do Flamengo. E ela foi honesta, ela foi simples e honesta como ela costuma ser. E é por isso que ela, para mim, hoje é a maior dirigente do futebol brasileiro. Que não tem nada a ver essa questão de arbitragem, porque a arbitragem prejudica todos os clubes do futebol brasileiro. Prejudicou o Flamengo, prejudicou o Palmeiras, e não é por isso que o Palmeiras vai perder o título do Brasileirão. Ela colocou como incompetência do próprio Palmeiras. Jogadores, comissão técnica, e olha que ela tem dado todo o respaldo financeiro possível, fez muitas contratações, fez um investimento altíssimo, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu ganhar e não vai ganhar esse Brasileirão. Agora, o negócio é no sábado mesmo, não adianta o Abel Ferreira chorar, né? Porque para mim ele é o maior treinador hoje do futebol brasileiro, não adianta ele chorar, ele tem que montar um time bom para o sábado conquistar o título da Libertadores. 18h57, e você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? A entrevista do Abel Ferreira ontem foi patética. Foi uma das piores que eu vi, que eu acompanhei nesse ano de 2025. Quero dizer o seguinte, dos últimos 15 pontos disputados, o Palmeiras ganhou 2 e o Flamengo ganhou 10. Segundo, ele é um péssimo perdedor.
O que ele falou é um absurdo, mas um absurdo gigantesco. Ele disse que o campeonato mudou depois que o São Paulo foi roubado. Ele não usou esse termo. Que o Palmeiras foi altamente beneficiado no maior escândalo de arbitragem do ano, que foi aquele pênalti, a expulsão, pênalti não dado para o São Paulo. Sabe o que ele disse? E se ele tivesse dado o pênalti, o meu goleiro ia pegar. E a gente ia ganhar de 3-2 do mesmo jeito. Olha onde é que vai a cabeça desse português. Olha onde vai a arrogância dele. Porque o repórter perguntou, e se o senhor tivesse hoje aqui usado o time inteiro, não poderia ter sido diferente? Aí ele pegou, esse, eu não trabalho com C, porque depois do jogo contra o São Paulo, e se ele tivesse dado o pênalti, o meu goleiro ia pegar. Aí ele disse o seguinte, que todos os juízes, os árbitros, ficaram com medo de apitar jogos do Palmeiras e beneficiar o Palmeiras, então prejudicaram. Porque o apitador daquele jogo contra o São Paulo pegou 40 dias de gancho. Então ele falou, aquele jogo foi o divisor de águas. Olha onde esse cara foi. Então no jogo onde o Palmeiras foi altamente beneficiado, é que mudou a vida do Palmeiras no campeonato, porque depois os outros juízes nos jogos seguintes tinham medo de apitar jogo do Palmeiras e prejudicaram o Palmeiras. Então ele tem que aprender a perder e também tem um detalhe. O Palmeiras já está fora da briga no Campeonato Brasileiro, mas não estava. Num determinado momento da rodada ontem, a diferença caiu para 1 ponto. 1 ponto. E para mim o que ele fez de não levar o time titular e não levar ninguém para o banco, praticamente ninguém dos titulares, para mim é digno de demissão por justa causa. Porque teve um determinado momento da rodada que a diferença caiu para 1 ponto quando o Palmeiras ganhava do Grêmio e o Flamengo perdia do Atlético Mineiro. E aí o torcedor do Palmeiras falou, olha lá, mas ele abriu mão do campeonato. Ele abriu mão do campeonato com 9 pontos em disputa e nos primeiros 3 a diferença está caindo de 4-1. Ele largou, ele falou, o campeonato já está entregue e priorizou a Libertadores. Aí o Felipe Luiz, que para mim é um aprendiz de treinador, deu um show nele. Entrou com um time misto e levou algumas feras para o banco. Perdeu o jogo e empatou o jogo. E o Palmeiras, sem opções de banco, tomou a virada do Grêmio. E aí a diferença, que era de 4, foi para 5. Só que se o Palmeiras tivesse vencido o jogo com o empate do Flamengo, a diferença cairia para 2. 2 pontos com 6 em disputa. Então ele cometeu um erro estratégico e ele fica jogando tudo nas costas da arbitragem. Ele deveria ser demitido por justa causa com os 10 títulos dele. E finalizo dizendo o seguinte, em 2025, ele já está no 3º campeonato perdido com o elenco mais caro do Brasil ao lado do Flamengo. Com avião particular e com o diabo a 4. Dos 4 títulos, 3 ele já tomou na cabeça, para não falar outra coisa. E tem tudo para tomar também no sábado. E se sair sem nenhum título, tendo perdido o Campeonato Paulista para esse timeco do Corinthians, que está falido, infelizmente, e depois tendo sido eliminado pelo Corinthians, o timeco do Corinthians, que está falido em 2 jogos na Copa do Brasil. Então olha a temporada dele com os 10 títulos dele. 2 eliminações para o Corinthians. Uma perda de um título e uma eliminação na Copa do Brasil. Não ganhou o Campeonato Paulista porque perdeu para o Corinthians. Não ganha o Campeonato Brasileiro porque o campeão é o Flamengo. E vai perder a Libertadores. Ele joga tudo nas costas da arbitragem. Ele nunca tem culpa. Ele é um péssimo perdedor, um péssimo exemplo. E a estratégia dele para essa rodada de ontem foi digna de pena. E para mim, passível de demissão por justa causa. 19:02. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados
são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E é o seguinte, o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 19:04 intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:07, já tem sorteio, mas ainda dá tempo de você participar. São 2 ganhadores e cada um vai levar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Como participar? Fácil, pelo site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções
E aí tem lá um formulário. Preencha o formulário e pronto. Já estará concorrendo. Ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O ganhador terá até o dia 28 agora para retirar aqui na recepção da Band os presentes. São 2 ganhadores. Então, os 2 têm que comparecer aqui na recepção da Band, tem que trazer um documento que contenha o CPF das 9 à 1 e das 14h30 até às 17h30. 19:09, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal. Takahashi poderia ir pro Figueirense, pro Volta Redonda ou pra Ferroviária. Tá bom, né? Tirou um sarrinho aí. Agora, ô bebê, qual é o motivo por que o Takahashi não ficará para o Campeonato Paulista? Porque o Guarani quer que ele jogue. E no Guarani, hoje, a atual diretoria entende, os homens do futebol, né? Tanto o Faney, o Elano e também o técnico Matheus Costa, que ele não vai ter espaço com esse atual elenco. Se fosse eu, treinador ou dirigente, eu daria espaço para ele. Mas eles entendem que ele não vai ter espaço, que ele precisa jogar para, quem sabe, daí voltar na Série C com rodagem. E o Edivalmir Massa Batista, mas o outro Cristiano tem mais de 38 e está jogando em alto nível. KKKKK. O problema é que esse Cristiano tem Ronaldo no nome, não é? E esse Cristiano que a Ponte está pretendendo não tem Ronaldo no nome. Aquele lá, o que tem Ronaldo, tem 40 anos. Ouvinte participando, mandando mensagens. Ouvinte mandando mensagem. Sobre o João Vitor, o bebê já passou a informação, né? Sobre o João Vitor. Está no Japão, mas o Guarani tem os direitos econômicos dele. Já deu a informação. Bom, vamos lá, Pedro Piscinato faz um resumo da Ponte para o Tigrão comentar. Faltou o comentário do Tigrão sobre Ponte e Guarani, diz aí. Vamos lá, as principais novidades na Ponte Preta. A Ponte Preta tem interesse sim na contratação do Aleph Manga, já começou as negociações, é claro, ainda naquela fase inicial, mas a Ponte Preta tem interesse, vai investir na contratação de Aleph Manga. Outros nomes já sondados pela Ponte Preta: Cristiano, meia da Portuguesa, Ebert, de saída do América de Natal, e Quirino, centroavante do Londrina. Esses jogadores foram os procurados pela Macaca. A Ponte Preta firmou hoje também um acordo pela permanência do Diogo Silva, ele que foi um dos principais jogadores da Ponte nesta Série C, tinha uma cláusula no contrato de renovação automática para a próxima temporada, mas tinha um impasse na questão dos salários. A Ponte Preta fez um acordo com o Diogo e ele será o goleiro da Ponte Preta para 2026. Aí, Tigrão, noticiário da Ponte Preta para você comentar. Às 19h12. Bom, essa notícia da permanência para a próxima temporada do Diogo Silva, ela é excepcional. Ele foi um dos pilares da campanha vitoriosa da Ponte no ano de 2025, e todo mundo sabe o que aconteceu. Um dos pilares, um dos principais pilares. Com relação ao Aleph Manga, ele teve uma fase no Goiás de jogador acima da média. E ninguém desaprende de jogar futebol. Faz gols, boas assistências. Agora é o seguinte, não, mas tem o extracampo.
teve o problema lá com uma denúncia aí envolvendo, ele acha até que pegou um gancho, envolvendo aí o nome dele com sites de aposta. Ficou um ano afastado do futebol, Tigrão. Um aninho. Isso atrapalhou demais a carreira dele, só que é o seguinte, ele já pagou a conta, né? Você já pensou que um cara que comete, um cidadão qualquer, ele por um deslize, ele comete um crime, isso aí é um crime. E seja qual for a intensidade do crime, e aí ele vai preso. Vai preso, cumpre a pena dele, ele é condenado, cumpre a pena dele, paga a conta dele, sai e vai reconstruir a vida dele. Então, se for assim, porque o cara errou uma vez, ele não merece mais nenhuma oportunidade, deveria ser institucionalizada no Brasil a pena de morte. Porque o cara que não pode mais ter oportunidade em lugar nenhum porque ele errou, e ele não deve receber uma outra chance, é melhor ele morrer do que ficar marginalizado para o resto da vida, sem receber uma oportunidade, que ele cometeu um deslize pelo qual ele já pagou numa suspensão de 1 ano. Na vida cotidiana é a mesma coisa. Então ninguém tem nenhuma qualidade. Nada, zero. Um deslize, uma escorregada, uma fraqueza espiritual, uma decisão errada tomada na vida, ele está condenado a não ter mais nenhuma oportunidade, ele vai ter só portas fechadas à frente dele. Então isso aí é condenar a pena de morte, que não existe no Brasil. Quer dizer, existe, mas veladamente. Né? Tem uma outra maneira de se matar. Então, eu traria sim o jogador, claro que levantando tudo, como é que está a parte médica, traria sim o Aleph Manga, mas sem dúvida nenhuma. Ah, mas é a estrada da volta, é um cara jovem ainda, e às vezes o jogador sabe que uma nova oportunidade que ele vai receber depois de muita turbulência na carreira é a tábua de salvação, é o recomeço, é a reconstrução, é talvez uma chance derradeira. E às vezes ele se comporta e se dedica de forma diferente. Então eu sou a favor do perdão. Eu sou a favor da nova oportunidade. E não passo a mão na cabeça de bandido nenhum. Mas eu acho que enquanto não estiver institucionalizada a pena de morte, até prova em contrário, quem errou e pagou a conta tem que ser abraçado pela sociedade. Leia-se aqui. Errou no futebol, será abraçado novamente pelo futebol. Gosto muito do futebol dele e se vier a Ponte vai acertar. E vai trazer um grande atacante. Vamos lá, bebê, o resumo para o Tigrão comentar sobre o Guarani. Bom, Batista, só para falar do João Vitor mais corretamente, né? O João Vitor, o ouvinte, perguntou agora há pouco. Ele foi emprestado para o Daejeon Citizen da Coreia do Sul. Ele estava no Japão, né? E agora foi emprestado recentemente para o Daejeon Citizen. E o clube gostou dele, então ele deve ser vendido, o contrato dele até o final de 2026. O Guarani que anunciou hoje de forma oficial William Farias, volante de 36 anos, vem do Novo Horizontino, contrato até o final de 2026. Além dele, quem já foi anunciado? Atacante Guilherme Parede, 30 anos, vem da equipe do Vila Nova. Zagueiro Rafael Donato, 36 anos, vem do Novo Horizontino também. Além do zagueiro Jonathan Costa, 30 anos de idade, vem da equipe do Avaí. Quem que o Guarani está próximo de anunciar? O Maurício Antônio, que é outro que o Guarani tem pré-contrato, vem da equipe do Paysandu. A situação do Ramon Carvalho está parada. Pelo que eu sei, existe a possibilidade. Jogador que atuou nessa temporada pelo Ituano e é um volante canhoto. O Natan Melo só vai jogar no Guarani volante se o Kelvin for negociado. Ele é primeiro volante também. O Ralf, ele foi oferecido para o Guarani,
mas não interessa ao Guarani. Tem 41 anos de idade, aquele mesmo que já jogou no Corinthians. E para finalizar, o Guarani vai contratar mais um meia, além do Diego Torres e do Isaac, os dois vão permanecer, né? Além desses jogadores, um lateral direito será contratado também e 2 centroavantes serão contratados. Quanto ao goleiro, prioridade é Fernando Miguel, continua sendo Fernando Miguel. O Guarani que sondou o Ayrton, jogador do Novo Horizontino, mas o Ayrton, esse jogador tem mercado na Série B e dificilmente jogará no Bugre. Batista. E aí, Tigrão? Breno, só os nomes de quem já está confirmado. Debate pronto. Debate pronto. Guilherme Parede, atacante. Rafael Donato, zagueiro. Jonathan Costa. Peraí, Breno. Peraí, um por um. Ah, tá, eu falo um por um. Vem do Vila Nova. Guilherme Parede, atacante. Vem do Vila Nova. Endosso. Próximo. Rafael Donato, zagueiro que vem do Novo Horizontino. Aí, o Guarani está montando um time com perfil de Série B e vai disputar o Paulista e a Série C. Próximo. Jonathan Costa, que vem do Avaí. Esse era o número 1 da lista de zagueiros. 30 anos. Sonho antigo. 30 anos, experiente, mas não é velho, disputou Série B. Próximo. William Farias, 36 anos, jogador que vem do Novo Horizontino também. Série B e quase Série A por 3 oportunidades, que esse ano também o Novo Horizontino chegou perto. O William Farias, para mim, tem tudo para ser a principal contratação. Até agora, das confirmadas, para mim, a principal contratação do Guarani. Próxima para fechar. E falta anunciar o Maurício Antônio, zagueiro que vem do Paysandu. Esse não está confirmado ainda. E quanto ao João Vitor, eu acho o João Vitor muito bom jogador. Foi renegado a segundo plano na Ponte, quando veio lá da Caldense, salvo engano. João Vitor não teve nenhuma chance, foi bem no Ituano, depois foi bem no Guarani e agora está indo bem no futebol coreano. Acho que não volta mais. E espero que o Guarani faça uma boa negociação e divulgue para os seus torcedores o valor da negociação, para que o torcedor saiba, dentro do tal do portal da transparência, qual é a compensação financeira que o Guarani vai ter para investir no seu orçamento de 2026 com essa negociação do João Vitor, que para mim foi muito bem no Guarani. 19h20, vamos ao sorteio. 2 ganhadores, hein? Cada um irá ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Atenção! Paulo Francisco de Campos Elias. 19, o código de área e o número 99199 e os 4 números finais que não vou divulgar. Paulo Francisco de Campos Elias. O primeiro e o segundo, Ellen Winkler. Ellen Winkler. Não sei se a pronúncia está correta. 11, o código de área e o número 98199 e os 4 números finais que não vou divulgar. O Ellen Winkler e Paulo Francisco de Campos Elias tem que retirar até o dia 28, agora, 28 de novembro, aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, das 9 até 1 e das 14h30 até às 17h30. Portanto, ganhadores, parabéns. Muito obrigado para todos que participaram. Receberão os 2 ganhadores os presentes aqui na recepção da Band. Importante, tem que trazer um documento que contenha o CPF para provar que você realmente é o ganhador, tá bom? Muito obrigado para todos que participaram.
São 19 horas e 22 minutos em Campinas. Vamos ao Na Lata. Responde na lata. Na vitória do Mirassol sobre o Ceará na última segunda-feira, Reinaldo chegou ao seu 13º gol no Brasileirão. Lateral esquerdo também soma 6 assistências nesse campeonato. E aí, Reinaldo merece uma vaga na seleção brasileira ou não? Começo com você, Tigrão. Claro que sim. Já falei a respeito disso. Futebol é momento e ninguém está jogando mais do que o Reinaldo na posição atualmente no futebol brasileiro, somando todo mundo que joga aqui e joga lá fora. E você, CH? Nesse momento, sim. Bebê. Ele merece, ele precisa ser testado. Na sua opinião, se o Palmeiras perder os títulos do Brasileiro e da Libertadores nos próximos dias, você acha que ainda terá clima para Abel Ferreira continuar no Verdão em 2026? Começo com você, CH. Acho que sim. O problema são as declarações, as entrevistas coletivas, mas o trabalho dele é muito bom. Eu, se sou a Leila, né? Evidentemente, depois de um bate-papo no cantão com ele, para ele parar de fazer o que ele fez ontem, por exemplo, eu, tecnicamente, sobre o trabalho dele, eu acho muito bom, portanto, ficaria com ele. E você, Bebê? Eu ficaria com ele também. Ele é o maior e melhor técnico da história do Palmeiras. Ele pode ter algumas declarações estranhas, mas para mim ele tem tudo para continuar no Palmeiras, independente se ele vai conquistar o título de sábado ou não. E a sua reflexão, Tigrão? A cobrança em cima dele, se não ganhar a Libertadores, o brasileiro já perdeu. Se não ganhar a Libertadores, vai ter pressão em cima dele na hora que o Palmeiras desembarcar. Seja com avião particular ou de avião de carreira, diabo que for, mas tem que passar pelo aeroporto e pela Polícia Federal ali para voltar pro país. O jogo é no Peru. Já vai ter pressão de torcedor para cima dele e do elenco no retorno pro Brasil. Deus que o proteja e que ele ganhe. Porque o jogo é muito igual, o jogo é muito equilibrado. O título da Libertadores está dividido. Mas se perder, o ano de 2025, em termos de resultados desportivos de campo, foi uma tragédia para o senhor Abel Ferreira. E se ele não ganhar a Libertadores, eu o demitiria sumariamente. A forma que Estevão vem atuando no Chelsea vem repercutindo na imprensa internacional. Para o jornal The Athletic, o ex-atleta do Palmeiras já é um dos grandes jogadores do time inglês e está no mesmo nível de Lamine Yamal. Na sua opinião, Bebê, Estevão hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade e ele está no mesmo nível de Yamal. Para mim, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade, está no mesmo nível do Lamine Yamal. E você, Tigrão? Está no mesmo nível, até um pouquinho acima, porque é muito momento, isso é muito dinâmico. E eu acho que ele e o Lamine Yamal, eles têm tudo, Estevão e o espanhol, eles têm tudo para ser uma dupla nos próximos 10 anos, pelo menos, como nós vimos, de Messi e Cristiano Ronaldo, disputando nos últimos anos sempre a primazia de melhor jogador do mundo. E você, CH, qual é a sua reflexão? Os dois com 18 anos estão indo muito bem. Eu acho que o Estevão já está no mesmo nível do Lamine, não é? O que vai acontecer no futuro não dá para prever, porque depende muito da cabeça. E em termos de cabeça, humildade e formação familiar, o Estevão, para mim, está na frente do Lamine. Eu sigo com você, CH. A CBF anunciou nesta quarta-feira o Fair Play financeiro.
Sistema de Sustentabilidade Financeira no Futebol Brasileiro foi apresentado e começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Serão 3 janelas de monitoramento em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada. Os clubes preencherão formulários de autodeclaração. Toda a transação entre clubes deverá ser registrada e detalhada em um sistema próprio da CBF, inclusive a forma de pagamento. Todos os contratos de atletas também serão registrados nesse sistema com valores de pagamentos previstos, salários CLT e direitos de imagem. Esses registros são pré-condições para publicação de contratos no BID. O que você espera aí do Fair Play, CH? Que tudo que está sendo dito, tudo que está no papel se concretize. Eu quero pagar para ver. Não é? Sempre tem o jeitinho brasileiro. Já passou da hora disso acontecer. Eu espero que funcione na prática, mas eu prefiro aguardar um pouco. E você, Bebê, a sua reflexão sobre o Fair Play financeiro? Eu também espero que funcione na prática, porém eu acho que não vai acontecer. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o Fair Play financeiro em 30 segundos. Se não virar letra morta da lei, vai moralizar o futebol brasileiro e vai faltar candidato a presidente de clube a partir de então. Abraço, Tigrão, até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço, Bebê, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. E na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelão.